Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre como criar bons hábitos e como se livrar dos maus. Eu quero dividir com você um pouco do que eu aprendi na leitura do livro Hábitos Atômicos de James Clear. Se você nunca leu, já fica a recomendação, mas eu quero aproveitar esse vídeo justamente para trazer de uma maneira muito prática, coisas que você vai poder aplicar na sua vida e ao mesmo tempo ajustar aí no seu contexto de hábitos. A gente vai então entrar numa série, são alguns vídeos rápidos que eu quero justamente poder dividir com você, para que a partir do conteúdo do livro você possa efetivamente praticar aí no seu contexto de vida. Vamos direto ao ponto aqui. A nossa conversa vai ser dividida em alguns blocos. Hoje eu quero falar especificamente sobre os fundamentos, então, que o autor traz para esses hábitos atômicos. E já entrando no conteúdo, a definição de hábito é justamente uma rotina, uma prática executada regularmente, uma resposta automática para uma situação específica. Essa parte do automático é importante porque o autor reforça isso ao longo do tempo, aqui ao longo do livro, que a gente muitas vezes tem estímulos que a gente nem percebe. E a gente responde a esses estímulos de maneira que a gente nem percebe. Então, o automático faz com que a gente efetivamente tenha muitos benefícios de hábitos automáticos bons, mas ao mesmo tempo tenha muitos malefícios de hábitos automáticos ruins. E a ideia do atômico é trazer a questão de que existe uma quantidade ali pequena de uma coisa vinculada a um sistema maior, mas ao mesmo tempo ela é uma fonte de imensa energia. E quando a gente acumula hábitos atômicos atrás de hábitos atômicos, acontece o quê? Acontece como se fossem juros compostos do autoaperfeiçoamento. Ah, qual que é o problema dessa questão? É que acaba sendo uma faca de dois gumes, né, no final das contas. Eu posso 1% todos os dias melhorar na direção que eu quero, e eu posso também piorar 1% todos os dias e efetivamente colher um resultado indesejado. E aqui é interessante ele trazer a ideia de que você pode até pensar que pequenas alterações podem talvez não fazer resultado nenhum, mas até o momento em que essas alterações pequenas cruzam um limite crítico. E é nessa hora que você olha para determinado resultado, alguma coisa que aconteceu na sua vida ou na vida de alguém, e você pensa: uau, do nada aconteceu isso, mas não é do nada, é que as pequenas alterações, os pequenos hábitos foram se acumulando e aquela linha de limite crítico foi cruzada, né? E um dos grandes insights interessantes que ele traz no próprio fundamento é o seguinte: para a gente alcançar melhores resultados, a gente precisa parar de focar em metas e a gente precisa focar no sistema. E isso já é um grande paradigma para nós, porque no final das contas a gente está o tempo todo sendo induzido a alcançar objetivos, desenhar metas, e a gente conversa sobre a importância de efetivamente escrever os objetivos que nos dão uma direção. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai vivenciar o dia a dia, a gente precisa se apegar no sistema, e é isso que o autor defende de uma maneira bastante interessante. Bom, e nesse ponto, então, o que que os hábitos fazem? Eles moldam a nossa identidade, ao mesmo tempo que a nossa identidade molda os nossos hábitos. E aqui, então, se a gente quer fazer alguma mudança, a gente precisa enxergar as três camadas da mudança. Ele fala sobre resultados, sobre processos e sobre identidade. O resultado não é a melhor forma da gente poder efetivamente mudar alguma coisa. A maneira mais eficaz é a gente se concentrar na pessoa que a gente quer se tornar. E isso tem a ver justamente com identidade. Identidade aqui é você se concentrar em quem você quer ser, em quem você quer se tornar. Porque se você coloca a mudança a partir da identidade, você então escolhe os processos, os métodos, os sistemas, os hábitos, e aí sim você alcança o resultado que deseja. Uma das frases que o autor traz, que é mais impactante no início do livro, é essa aqui, né? Você pode começar um hábito por causa da motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte da sua identidade. E com isso a gente precisa se perguntar qual é o tipo de pessoa que conseguiria obter determinado resultado. Ou seja, qual é o tipo de pessoa capaz de praticar atividade física regularmente? Qual é o tipo de pessoa capaz
de ter boas conversas semanalmente? Qual é o tipo de pessoa capaz de investir todos os meses? Qual é o tipo de pessoa capaz de fazer gestão do próprio orçamento, fazendo escolhas intencionais de gastar o dinheiro? E aqui eu já quero, então, dar uma sugestão para você. A próxima vez que você abrir a tela dos sonhos, abrir o PQV, você pode, então, identificar aqueles sonhos que são do tipo hábito e ali no campo descrição, você pode substituir, de repente, um descritivo maior ali do hábito pela identidade que caracteriza, né, qual é a pessoa, qual é o tipo de pessoa que efetivamente consegue praticar esse hábito que você tanto deseja e tanto prioriza. E com isso a gente pode também expandir a nossa reflexão. Expandir como? Expandir pensando nos papéis que a gente exerce hoje, né? E esses papéis podem ser, por exemplo, como pai, como esposa, como filho, como líder, como profissional, como amigo. Qual é o tipo de profissional que eu desejo ser? Qual é o tipo de pai que eu desejo ser? Qual que é o tipo de líder que eu desejo ser? É nessa direção que a gente precisa caminhar para que as mudanças que a gente deseja efetivamente aconteçam na ordem correta. Então, a partir da identidade, passando pelo processo e alcançando resultados, e não ao contrário, certo? E com isso, então, o autor vai reforçar que os hábitos importam porque mudam crenças. E as etapas que a gente precisa cumprir a todo tempo é decidir quem a gente quer ser e provar para si mesmo com pequenas vitórias. E a cada ação que a gente tiver, vai ser como se fosse um voto, né, nesse tipo de pessoa que eu quero me tornar. E ao mesmo tempo, revendo isso continuamente, a gente pode então trabalhar essas crenças para que elas estejam alinhadas com a identidade certa, a identidade que você quer se tornar. Bom, e aqui, para a gente finalizar esse primeiro bloco dos fundamentos dos hábitos atômicos, a gente vai apresentar quais são os 4 passos para a gente poder criar hábitos. E aqui, a gente precisa, então, trazer aquilo que o autor define como o ciclo de feedback dos hábitos e as leis das mudanças de hábito. Então, qual que é o ciclo de feedback do hábito? A gente tem um estímulo. Esse estímulo nos gera um desejo, um sentimento, que nos faz, então, praticar uma resposta, uma ação. E essa resposta nos gera uma recompensa. Sendo a recompensa positiva, o que vai acontecer quando a gente tiver esse mesmo estímulo de novo? A gente vai ter o desejo de praticar essa mesma resposta, que vai gerar a recompensa. E esse ciclo de feedback é retroalimentado continuamente, né? Agora, como a gente faz, então, quando a gente quer criar um hábito? A gente precisa entender quais são esses estímulos e fazer o que com eles? Torná-los mais claros. Como é que a gente torna mais evidente na nossa cara esse estímulo para nos incentivar a praticar o hábito? Agora, se eu não quero aquele hábito, eu preciso tornar esse estímulo invisível, o tanto quanto possível. Ao mesmo tempo, quando a gente percebe no desejo relacionado ao hábito, a gente precisa tornar esse hábito atraente. E se eu não quero esse hábito, eu preciso tornar o quê? Ele desinteressante. Agora, quanto à resposta, ou seja, a ação ali mais prática da coisa, a gente precisa pensar em formas de tornar mais fácil. Ao mesmo tempo, se eu não quero praticar o hábito, como é que eu faço para tornar esse hábito mais difícil, né, e ser mais penoso ali para eu praticar isso? E a recompensa, aí a gente termina então pensando como é que a gente transforma aquele hábito de uma maneira satisfatória e ao mesmo tempo insatisfatório se eu não quero isso. Então, o que a gente vai fazer na sequência dos vídeos é justamente explorar um pouco melhor cada uma dessas leis e de uma maneira muito prática você vai poder colocar aí efetivamente testes, né, na sua vida, no seu dia a dia, para que você possa então tornar um hábito mais claro, mais atraente, mais fácil e mais satisfatório. E todo aquele mau hábito que você quer se livrar, você vai então tentar torná-lo invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Se você achou proveitoso e teve alguma coisa que te chamou mais atenção, eu adoraria saber. Divide comigo. E eu quero saber, inclusive, se esse formato, se você também tem alguma sugestão aqui para me dar. Então, pode ser aqui nos comentários, pode ser por mensagem, por ligação. Eu adoraria saber mais o que você achou dessa
nova iniciativa aqui dessa nossa nova conversa. Um abraço e até o próximo vídeo.